Olá, boa noite, você que está acompanhando a Canção Nova, 22 horas e 32 minutos. Hoje, excepcionalmente, um pouquinho mais tarde, devido à abertura do Congresso Eucarístico Nacional, que tivemos diretamente de Belém, logo no começo da nossa noite. E agora, aqui ao vivo, direto de Brasília, nós estamos com o programa Além da Notícia. Seja bem-vindo, bem-vinda, você de tantas partes do Brasil e do mundo. É um programa que você já conhece, sempre estamos aqui tratando de temas atualíssimos. Hoje nós vamos falar sobre as Olimpíadas 2016 que se desenvolvem no Rio de Janeiro e vamos falar sobre o legado. Teremos um legado dessas Olimpíadas que estamos agora acompanhando apaixonadamente porque elas mexem com a gente. Faço aqui a seguinte introdução. Os Jogos Olímpicos começaram em 5 de agosto. O orçamento para a realização deles e dos Paralímpicos, que virão logo a seguir, foi de 38 bilhões e 200 milhões de reais, levando em consideração que o Brasil vive uma crise econômica e uma instabilidade política como nunca. O programa de hoje quer saber qual será o legado que a Olimpíada deixará para todo o nosso país. Será que é um momento oportuno para a recuperação da economia do país? Os Jogos Olímpicos teriam força para trazer esta mudança? A mobilidade urbana no Rio de Janeiro vai melhorar depois das Olimpíadas? E a segurança pública numa das cidades mais maravilhosas e igualmente violentas do mundo sofrerá alguma alteração? É o que vamos abordar a partir de agora. Temos dois convidados especiais que eu quero cumprimentá-los agora. Professor, cientista policial, pesquisador na área de segurança pública, Nelson Gonçalves, bem-vindo, boa noite. Boa noite, obrigado, é um prazer estar com vocês, com seus telespectadores. Prazer é todo nosso. O senhor também é especialista em administração pública pela Fundação Getúlio Vargas e trabalhou também, então, na equipe de organização do PAN? Isso, no ano de 2006, 2007. Muito bem, obrigado por estar aqui conosco. Quero cumprimentar agora Valdir Pussi, já é amigo nosso, cientista político, professor universitário, professor de Direito Eleitoral, está de volta aqui ao nosso programa. Bem-vindo, Valdir. Obrigado pelo convite novamente, é sempre um prazer dividir aqui esse espaço com vocês. Muito bem, obrigado. Olha, nós vamos já começando aqui, eu já vou pedir aos senhores o seguinte: as Olimpíadas, é impossível de nós não nos apaixonarmos com o que está acontecendo. Os exemplos que o ser humano é capaz de dar com a sua luta e o que o esporte é capaz de produzir é uma coisa que não tem como não contagiar a todos nós. Mas Olimpíadas, além do esporte, o que está mais por trás? Nelson, por favor. Bom, na verdade, nós estamos diante de um evento de uma magnitude insuperável. As Olimpíadas, às vezes, movimentam muito mais as pessoas do que as próprias Copas do Mundo, por conta do volume de diferentes esportes, né, e que elas envolvem. Então, a organização disso é uma organização extremamente complexa e ela não se limita, ou pelo contrário, os jogos em si mesmos são apenas uma fachada final daquilo que vem acontecendo ou deveria estar acontecendo por trás dos jogos, né? A organização, a infraestrutura que se prepara, enfim, nós temos acompanhado o noticiário e tanto as questões positivas quanto as questões negativas que estão aí alimentando, se de um lado as notícias, do outro lado a própria boataria em relação às Olimpíadas, função do nível de complexidade que um evento dessa natureza requer ou impõe, não é? Então, enfim, o que tem por trás disso? Nós não temos a menor ideia do que pode estar por trás disso em termos econômicos, políticos, sociais, enfim, de diferentes naturezas, né? Segurança pública em especial. Valdir, naturalmente, um desafio gigantesco, como o Nelson acabou de falar aqui, a gente fica imaginando. Ali quase que 24 horas não para, porque enquanto se vai dormir depois de meia-noite, 1h, quando param os últimos jogos, já se está trabalhando para os primeiros da manhã. Certamente. A cidade não dorme e aquela área, todo o Parque Olímpico ali não para, né? Sem dúvida. Sim, você vive Olimpíadas 24 horas por dia. Você viveu essa Olimpíada na preparação, você vive ela hoje, vai viver para as Paralimpíadas, ou seja, é um processo muito longo, muito difícil, é uma logística muito complicada de ser criada e de ser montada. Eu acredito que falhas
como ocorreram em outras edições de Olimpíadas anteriores, mas a estrutura que foi montada para que isso se realizasse, ela realmente foge um pouco de uma coisa normal. Na verdade, ela foge bastante. Ela é uma estrutura criada para um evento, como o Dr. Nelson bem colocou, mundial, onde bilhões de pessoas estão assistindo, estão acompanhando no mundo inteiro. Então, você tem um jogo aqui que está sendo assistido no Japão, na África, na Europa, no norte do mundo, no mais extremo do norte. Então, você tem que ter toda uma montagem muito importante para chegar a esse ponto. E que demonstração é essa que um país, no caso o nosso país hoje, dá ao mundo quando realiza um evento de tal magnitude? Eu entendo que ele pode dar diferentes demonstrações. A primeira delas é, enfim, a manifestação das belezas que uma nação como o Brasil, tão rica, tão diversa, pode oferecer para aqueles que se propõem a nos visitar. Portanto, é um chamariz importante para o turismo. Então, um evento desse demonstra a possibilidade de que se pode vir ao Brasil fazer turismo, né? Agora, ao mesmo tempo, a gente tem as outras questões que são marcadas pelas falhas que em algum momento acontecem e que repercutem de uma maneira extremamente importante na comunidade internacional. No caso das Olimpíadas, por exemplo, nós temos aí desde o ano passado, estamos convivendo com a questão das águas onde vão acontecer os diferentes desportos náuticos, né? Tanto, e principalmente aqueles que demandam contato direto dos atletas com as águas. Nesse momento nós estamos vivenciando isso. Nós estamos com as águas verdes, né? E até agora não se deu uma solução. E as águas verdes onde era possível tê-las plenamente limpas, cristalinas. É porque o problema sempre foi a Baía de Guanabara. Exatamente, quer dizer, agora não é só a Baía de Guanabara. Né? As águas das piscinas onde estão acontecendo as provas de natação estão, de alguma maneira, mal tratadas. Por que razão nós ainda não sabemos. Mas isso é um fato e isso repercute internacionalmente, como está repercutindo. Então, isso aí, ao mesmo tempo que mostra um Brasil extremamente interessante do ponto de vista turístico, também mostra as nossas, talvez, competências não suficientes para oferecer um contexto adequado para a execução de provas importantes como a natação, né? E a gente não pode esquecer que quando nós recebemos a Olimpíada há anos atrás, fomos anunciados como quem sediaria a Olimpíada de 2016, são dois países totalmente diferentes. O Brasil de 2009 e 2008, se a gente olhar o que é o Brasil hoje de 2016, é um país completamente diferente, sim, infelizmente, por um lado negativo, ou seja, nós éramos a promessa do mundo, o país do futuro realmente se concretizando naquele momento, e de repente nós tivemos essa inversão completamente, hoje vivemos essa crise. Então eu também acredito que muito desses problemas que nós estamos enxergando, problemas na estrutura, nessa questão, como citamos, das águas verdes, é um reflexo dessa realidade. É um outro país que teve que fazer uma Olimpíada num cenário totalmente distinto daquele que ele havia se programado para 2016. Em 2016, em tese, já figuraríamos entre as potências mundiais se nós chegássemos ou continuássemos naquele ritmo, o que infelizmente não aconteceu. Então isso, claro, acabou refletindo também nesses problemas que nós encontramos. Antes das Olimpíadas, nós tínhamos um grupo maior de pessoas que se manifestavam contrárias a ela. Depois que tudo começou, parece que diminuiu sensivelmente o número dessas pessoas. Hoje são poucos os críticos. Todavia, nós tivemos um gasto aqui estimado em 38 bilhões de reais, que se falava, que se dizia, olha, com esse dinheiro você poderia construir tantos hospitais, tantas escolas, tanto isso, tanto aquilo. Que dinheiro é esse? Ele é um dinheiro que, de fato, ele faz falta ou ele é um dinheiro que deve ser visto como um investimento? Não. Na verdade, essa é uma situação recorrente no país. Todas as vezes que nós temos grandes eventos, aconteceu isso nos Jogos Pan-Americanos, na Copa do Mundo, nos Jogos Militares Internacionais, está acontecendo agora nas Olimpíadas. Nós sempre temos, antes do evento, no processo de preparação, uma série de críticas invalidando, né, a realização desses jogos como se fosse algo que nós não precisamos. Existem coisas mais importantes para serem gastas com o dinheiro que se utiliza num evento desse. Aliás, até interrompendo sua resposta, a prefeita recém-eleita de Roma, ela disse que não gostaria que fossem levados para lá os jogos de não sei que ano, aí no futuro, porque ela disse que hoje a Itália não está preparada para ter esse gasto, que ela também acha um gasto grande. Posição sensata, diga-se passagem. Posição sensata. Mas veja, então o que acontece?
Quando começam os jogos, isso é típico do brasileiro, né? Todos os problemas do Brasil se acabam. Na Copa do Mundo isso é muito marcante, né? Todos os problemas do Brasil se acabam. O brasileiro esquece que ele tem problemas durante o período da Copa e esses problemas só voltam a realidade só volta a se apresentar para o brasileiro depois que os jogos, o evento termina. Então, na verdade, essas críticas elas são recorrentes, são muito compreensíveis, mas o fato é que nós só vamos ter resposta à sua pergunta daqui a algum tempo. Esses 38 bilhões que foram gastos, que estão sendo gastos nas Olimpíadas, é um dinheiro que nós ainda não sabemos bem como foi executado, né? Não sabemos bem, só saberemos no futuro e, infelizmente, eu não diria que seria um futuro tão limpo assim, dadas as histórias que nós temos recentemente nesse país, na é verdade. Então, como esse dinheiro está sendo gasto, nós não sabemos. Quem nos dará essa resposta no futuro é o Ministério Público, o Tribunal de Contas da União e outras instâncias de controle. Mas o fato é que ele só se justificará na medida em que nós tivermos retorno objetivo disso. A questão é como medir isso? Será que a quantidade de turistas que estão vindo no Brasil vão colocar divisas aqui dentro que se compararão com aquilo que está sendo gasto? Não sei. Será que os legados que vão ser deixados para a população, como é o caso da área portuária do Rio de Janeiro, como é o caso de algumas implementações no transporte urbano, enfim, de algumas infraestruturas que foram criadas para os Jogos Olímpicos, será que isso efetivamente vai produzir o resultado que o discurso tem dito que vai produzir? Agora, a gente não pode esquecer que quando houve a vitória das Olimpíadas, então viria ao Brasil, a promessa inicial era que esse dinheiro fosse recurso privado, ou seja, parcerias público-privadas, onde o Estado não gastaria com a implementação desse evento. Mesma promessa que foi feita na Copa do Mundo. E já na Copa do Mundo nós vimos que isso não surtiu efeito. E claro, naturalmente, isso também aconteceria nas Olimpíadas. Ou seja, a origem desse dinheiro é um dinheiro público, eu acho que bem como colocado pelo professor Nelson, nós ainda vamos descobrir como foram feitos esses contratos, acredito que vamos descobrir muitas coisas erradas nestes contratos e, infelizmente, eu acho que nós vamos cair aí se me permite o termo, a maldição dos legados olímpicos. Se pegarmos Atenas, se pegarmos Barcelona, tirando a região do Porto, que foi remodelada, todo o restante, as estruturas olímpicas, Londres, até mesmo Londres, Pequim, todas ficaram abandonadas depois do evento. Então, acho que a gente corre o grande risco dessas estruturas daqui a um tempo virarem cemitérios. Inclusive, eu acompanhei uma reportagem recente que mostrava um desses pontos que foram tão utilizados em Atenas nas últimas Olimpíadas lá e que, de fato, hoje está às traças, inabitado, aliás, por pessoas de rua, por pessoas sem teto que estão hoje habitando a parte lá. Bom, eu também acompanhei nesses últimos dias uma outra reportagem lá no Rio de Janeiro que mostrava o quê? Talvez uma das regiões do país que tem sofrido menos com o desemprego neste momento. A própria cidade do Rio de Janeiro, as pessoas não têm encontrado dificuldade para trabalhar devido também a este momento. Eu pergunto o seguinte, até que ponto economicamente a cidade, eu não digo agora o governo do Rio que a gente viu que está com os cofres praticamente falidos, mas a cidade, a população, até que ponto ela vai se manter ainda sem sentir esta crise econômica por causa dessa entrada de dinheiro externo com as Olimpíadas? Não, eu acredito que esse legado será muito breve, porque à medida que os turistas forem indo embora, a cidade for voltando à normalidade, a cidade do Rio de Janeiro estará na mesma situação que o restante do país, ou seja, numa crise econômica, numa forte recessão que foi momentaneamente retraída no Rio por causa das Olimpíadas, pelo volume de turistas, pelo volume de negócios que estão sendo feitos, aluguéis, vendas, ou seja, mas eu acho que logo após a Olimpíada e a Paralimpíada, a tendência é que esse legado ele diminua, na verdade ele não se sustente. De novo eu vou usar, eu não sei se para o bem ou para o mal, nós tivemos um exemplo muito recente, que foi a Copa do Mundo, que também já foi num período de crise não tão grande como esse, mas que está refletindo muito a mesma coisa. Durante a Copa nós vibramos, adoramos o evento, pedimos mais este evento, mas passado o evento, o emprego que foi gerado naquele momento, ele começa a desaparecer, ou a renda naquele momento começa a desaparecer. A não ser que o país consiga vender a sua imagem positiva para os turistas, ou seja, a gente consiga transformar
essa Olimpíada, ou a cidade do Rio de Janeiro, em um polo de atrair turistas. Porque se a gente comparar, por exemplo, com Paris, ou até pela própria Torre Eiffel, a Torre Eiffel recebe mais turistas do que muitas cidades capitais no Brasil, não digo que o Rio de Janeiro, mas comparativamente é muito pequeno o volume de turistas que vem ao país. Se a gente conseguir vender essa imagem, aí teríamos uma coisa. Mas isso é uma medida o quê? A muito longo prazo para que se solucionasse essa questão. Muito bem. De qualquer maneira, esse dinheiro que entra agora é um dinheiro imediato, né, que está sendo ali investido na cidade nesse momento agora e que torna, ao menos, um pouco mais tranquila a situação momentaneamente lá na cidade, né? É o que a gente parece que percebe agora nesse momento. Na verdade, é o que eu dizia, existe uma realidade anterior aos Jogos, ao evento, e uma realidade posterior ao evento. Durante o evento, essas pessoas estão vivendo de um sonho que não é a realidade nem anterior nem a posterior. Porque o que acontece? O ingresso de dinheiro aqui, ele é muito em função dos negócios relativos ao evento. Só que o evento vai acabar. E veja bem, a prova mais clara disso é exatamente o caso da Copa do Mundo. O Rio de Janeiro é talvez o estado que esteja experimentando a pior crise dentro dos estados brasileiros hoje. Sim. Entendeu? E veja bem, ele saiu de uma Copa do Mundo recém. Saiu recentemente da Copa do Mundo, ou seja, a realidade voltou a se manifestar no Rio de Janeiro pós-Copa. Quer dizer, vai acontecer de novo, porque o Estado está numa condição crítica e os Jogos Olímpicos como pano de fundo não vão resolver o problema. Então, na verdade, a questão de fundo aí é muito mais complexa e que não pode se tomar os Jogos Olímpicos como panaceia para resolver os problemas econômicos do Estado de maneira alguma. Olha, nós vamos fazer o seguinte, próximo bloco vamos falar sobre infraestrutura que será deixada no Rio de Janeiro, aquele complexo de obras e de pontos esportivos, de praças esportivas. Vamos falar sobre a questão da segurança e o legado esportivo. Teremos. Daqui a pouquinho a gente volta.